quinta-feira, 23 de fevereiro, primeiro dia da semana da nossa reflexão no Evangelho. Hoje vamos continuar no capítulo que a gente parou, na quinta-feira da semana passada, no livro Nosso Lar. Então, a semana passada estávamos no capítulo 20, numa conversa com a senhora Laura, com a dona Laura, mãe do Lísias. E hoje nós vamos continuar esse bate-papo dos dois, que é muito esclarecedor. Então, o nosso capítulo hoje está intitulado Continuando a Palestra, porque aquela conversa com a dona Laura e o André Luiz que prossegue, porque o André Luiz ele vai instigando, ele vai investigando, né? Ele tem aquele olhar analítico, aquele olhar interessado em aprender. Então, começando nossa reflexão hoje, pós-carnaval, depois de uns dias aí de trégua, de uma pausa, e depois de sexta-feira passada, que o nosso, infelizmente, né, caiu o sinal, não conseguimos voltar, mas deu certo subir a live, né, ela ficou lá, e então é isso, começando com um bom dia, turmíssima, cadê? Aline, Cristiane e Alcinir, iluminada, bom dia meus amores, bom dia minhas queridas, bom dia Reizinho Rodrigues, bom dia Ivone, saudade Ivone, Leonor Belucci, querida Érica Pereira, que bom te ver aqui. Bom dia, minha linda flor, iluminada e luz divina, querida. Saudade demais, estamos de volta. Bom dia, Rogerinho, galera, Cleuzinha, Luca, Milena Poletti. Bom dia, meus amores, que Jesus nos alcance, que nós sustentemos a nossa força íntima para dissipar as sombras que nos distanciam de Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua presença em nossa vida, pela sua presença em nós. Obrigada e que assim seja. É isso, amores. Então vamos lá. Bom dia, Mariângela, bom dia, Verinha, bom dia, Eda, bom dia, amores. Então, vamos dar algumas aqui preliminares. A semana passada, vocês lembram que a dona Laura estava falando do trabalho em nosso lar? Lá não tem moleza, não. Eles estavam falando das funções específicas lá de cada pessoa, sem distinção de facilidade para o gênero, né? Então, as atividades lá, homem e mulher, têm funções muito definidas, muito específicas. Então, no capítulo passado, ela ainda fala, bom dia, Nivaldinha, gratidão, amor. No capítulo passado, ela fala, o homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Então, uma não viverá sem a outra. Olha que interessante. Como sustentar o rio sem a fonte? E como espalhar a água da fonte sem o leito do rio? Então, olha aqui, que complementaridade ela coloca aqui nas funções homem e mulher, né? Isso tudo, gente, capítulo passado do livro Nosso Lar. Bom dia, Sussu Marques, que saudade, minha menina, que alegria te ver aqui. Bom dia, Gleicinha, querida. Então,
isso, gente, indifere de quem trabalha fora, né? Nós não estamos falando aqui de uma mulher Amélia, ai, que cuida do lar e se sacrifica pela família. Não, ela está colocando aqui em uniformidade de desempenho dentro de casa, mas elas exaltam aqui as condições, as características, as facilidades de cada gênero. O homem com as suas funções, a mulher com a dela, mas juntos se complementando. Isso é um formato de lar no nosso lar, na colônia espiritual, nosso lar. Ai, Aline, amor! Estes estudos e esclarecimento diário com essa simplicidade são pílulas de ânimo, meu amor, querida. Então, e ela finaliza assim. Aí o André pergunta, falou assim, mas a senhora com todos esses desempenhos dentro de casa, a senhora ainda trabalha, porque ela cuida da neta, né? Ela organiza a família, o seio da família está centralizado na sensibilidade da mulher, do coração feminino. E isso não cabe contradita. Ai, Carla, mas eu sou feminista e eu não concordo com isso. Você não precisa concordar. A tua biologia, o teu corpo, toda a sua natureza anseia por isso. Então, a gente precisa tomar cuidado aqui, meus amores. Aline, beijo, meu amor. Bom dia, Soninha, Barriviera, querida. A gente precisa tomar cuidado aqui, gente, porque quando a gente acostuma com a cultura mundana e vive nela integralmente, sem contestar o valor de alma no mundo, a gente corre o risco de se perder. Então, eu defendo cegamente as coisas de mundo ou os meus valores pessoais contra o mundo de maneira desvirtuada. E isso nos prejudica. Então eu posso aqui, olha, criar um abismo entre o eixo espiritual, o eixo divino em nós e as culturas do mundo. Aí a gente pega valores dispersos e sustenta uma dissonância de mundo, afrontando. Então, eu não concordo com tal coisa, então eu vou bater de frente. Pera lá, né? Bater de frente, precisa tomar cuidado aí, porque neste modelo aqui que a dona Laura tá nos trazendo, ela mostra uma atuação dedicada, uma atuação serena de quem trabalha e faz o seu melhor. Eu não vou brigar com o mundo porque o mundo ainda é atrasado. Não, eu tô aqui cuidando do meu desempenho. Eu não tenho que levantar nenhuma bandeira dissonante da minha realidade íntima. Então, gente, hoje no mundo as pessoas estão com a inteligência muito afiada. E o coração sensível, o coração genuíno, ali, olha, no que Jesus nos ensinou, ainda engatinhando. A gente precisa tomar cuidado com isso. Tem muita coisa equivocada no mundo, tem muita coisa que a gente não concorda, mas brigar, se revoltar, antagonizar não é o caminho.
não é o caminho, né? E aqui ela não está defendendo uma mulher Amélia, né? Que hoje chocaria com as ideias de uma mulher, eu não quero usar o termo feminismo, porque ele tá distorcido, né? Mas essa mulher que se posicionou com equilíbrio na sociedade. Não, aqui a senhora Laura está justamente falando dessa mulher que se posiciona, que se coloca, que sabe reconhecer o seu valor e adequar a sua postura com força na sociedade. Mas, vírgula, sem perder a feminilidade, sem perder o seu traço primordial, que é organizar ali, olha, ser a inspiração no lar, organizar a parte afetiva, valorosa, divina do lar, como ela colocou no outro capítulo, ainda lá no 19, no 18, ser o ângulo reto, aquela que liga a Deus. Então ela falou assim, se eu não exercesse essa função dupla, dentro de casa e fora de casa, trabalhando 6 dias por semana, 8 horas diárias, se eu não exercesse essa função dupla, eu não me sentiria bem. E ela finaliza o capítulo, sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Então ela trabalha fora, mas ela não deixa de cuidar do seio familiar. E é importante a gente falar isso, né? Tô voltando aqui um pouquinho, porque a mulher hoje, nos seus inúmeros papéis na sociedade, ela pode se perder da sua natureza divina, da sua natureza essencial. Né? A mulher é emissária direta do Criador. Ela traz a vida ao mundo. Então isso não pode ser perdido, isso precisa ser exaltado, isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser valorizado. Né? Porque senão perde-se o valor da maternidade. A maternidade passa a ser um sacrifício, um fardo que a mulher não tem que carregar. A mulher não tem que carregar. Eu quero ter uma carreira, quero ser competitiva. Poxa. E aí se perdeu. Para fazer isso sem se perder, é preciso um jogo, uma dinâmica de consciência, uma consciência do seu propósito muito bem definida, né? Então, essa é a experiência da senhora Laura. E ser mulher não é desempenho exterior. Não importa o que você faz lá fora, não importa a sua atitude do coração, a sua intimidade oculta. Então a senhora Laura vinha conversando com o André nesse assunto. E aí no capítulo agora 21, o André traz assim, fala: "Nossa, isso é muito legal, eu quero que a senhora me ensine mais". E ela fala: "André, eu não vou ensinar não, porque eu não tô na condição de ensinar, mas eu posso te informar como funciona aqui, né? Conte comigo". E aí ele aprofunda essas questões de lar. Bom dia, Edinho! Bom dia, turma que tá chegando! E aí ela aprofunda essas questões de lar, trazendo mais informações de lá. E a primeira coisa que ele pergunta é: essa casa aqui que a senhora mora, como é que essa casa passou a ser sua? Como que a senhora comprou essa casa? E ela agora, gente, vai dar uma noção aqui de valor muito importante, porque o trabalho, ele é muito valioso, o esforço, a dedicação, né, a luta, aqui ou lá no além, o trabalho é fundamental para o nosso crescimento. E aí, aquela casa lá foi comprada por
30 mil. 30 mil o quê? 30 mil reais, 30 mil dólares, 30 mil euros. Qual a moeda vigente lá? Como é que essa casa foi comprada? 30 mil o quê? 30 mil horas de trabalho. 30 mil horas de trabalho. O marido da dona Laura, que desencarnou primeiro, desencarnou 18 anos antes dela. Ele chegou do lado de lá, chegou no além ainda, ficou um período meio mal, né? Levou ainda alguns anos ali para se fortalecer, para se recuperar. E aí começou a trabalhar. Então, em 12 anos trabalhando ali, o Ricardo, pai do Lísias, comprou uma casa. Ele juntou os bônus hora dele, ele juntou o dinheiro dele, né? Bônus hora é crédito espiritual, é dinheiro. Você trabalha e ganha crédito. Você guarda esse crédito para pagar as contas. Bom dia, tia Soninha! Meu amor, tava esperando a senhora, tia! Que bom que a senhora chegou, amor! Então a gente ganha, a gente trabalha e recebe por aquilo, né? Guarda aquele dinheiro para pagar as contas, para exercer ali prazeres, lazeres, né? Compromissos, enfim. Lá o senhor Ricardo guardou o dinheiro, né? E não sei que tanto que ele ganhou nesse período, ela não especifica, ele pode ter ganhado mais, mas ter gastado esse dinheiro em outras utilidades, né? Nós vamos estar vendo isso, mais isso ao longo do capítulo. Quem tem bastante dinheiro guardado pode adquirir mais coisa. Quem tem pouco dinheiro guardado pode adquirir poucas coisas. Este dinheiro espiritual chama bônus hora. Você ganha bônus por hora trabalhada. No capítulo anterior, a Laura falou que cuidar de criança no além é tão importante, a noção familiar no além é tão valiosa, que cuidar de criança no além é bônus dobrado. Você trabalha 1 hora e ganha 2 bônus. Olha só que interessante. Então, ele juntou 30 mil bônus hora e foi lá e ganhou e comprou a casa. Essa casa, ele recebeu a dona Laura quando ela desencarnou. E aí eles ali continuaram no matrimônio. Olha que lindo, gente! Então ele desencarnou e ela ficou aqui, trabalhando a duras penas. Não foi fácil a vida da dona Laura, não. Não foi fácil, não. Ela vai contar aqui, olha, que minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Então, a dona Laura, quando ficou viúva, ela manteve-se ali focada em atender as demandas do lar. E foi fácil? Não, dificílimo, né? Naquele tempo, uma mulher viúva
né? Vamos considerar que esse livro foi escrito em 1945. Vamos considerar aí 30 anos anteriores, 20, 30 anos anteriores, né? Vamos colocar, né, uns 20, 30. Então, não foi fácil uma mulher viúva naquela época, né, no ano ali de 1900, por ali. Não foi fácil, mas ela se manteve firme, fiel ao esforço do bem. Não caracterizava aqui uma santidade encarnada. Não, era uma pessoa comum. Ela vai contar aqui o tanto que ela descobriu os atrasos dela. Mas era uma pessoa que se mantinha focada. Então é aquela história assim, a gente sabe que tem que fazer o bem, a gente sabe que tem que fazer caridade. Mas essa semana não vai dar. Mas esse ano eu tô muito enroscada de horário, então eu vou ter que me afastar. Vamos pegar um exemplo como esse. Uma pessoa dessa afrouxa os laços da alma, afrouxa os vínculos com a providência divina, afrouxa o seu desempenho de luta espiritual, porque ela se distancia daquela esfera de proteção que uma religião, que um trabalho no bem, que a fé, que a força, a dedicação ao esforço continuado no servir nos garante. Então, afastando-nos de uma contingência religiosa, a gente pode comprometer a existência. A dona Laura aqui relata lutas intensas, mas todas fiéis aos deveres do espírito. Isso a protegeu do umbral. Isso a livrou do umbral. Já com o Ricardo, ele não foi livrado, não. Ela não entra em detalhes aqui, mas ele passou um período ali no umbral, um período se restabelecendo, purificando essas distorções que o mundo gera em nós, que as vivências mundanas arraigadas nos deterioram, nos perturbam. Aí a gente gasta um tempo depois no umbral equacionando, equilibrando isso. Ela foi livrada. Por quê? Porque todo bom desempenho na Terra garante uma atmosfera, uma conquista no céu. Aí tem até um versinho que fala isso. Mantenha a serenidade quando a tormenta sibila. Todos somos bons pilotos em água mansa e tranquila. Então, quando a coisa pega aqui na terra, a gente conseguindo manter a serenidade, a gente já está em progresso espiritual. O contrário disso, de não manter a serenidade, é se perder, se revoltar, se distanciar do bem. Ai, não aguento essa vida, não me conformo com esse mundo injusto. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. A gente não tá aqui para fazer julgamento de mundo. A gente não tá aqui para fazer uma avaliação inteligente de como este mundo é desigual. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para encarar o nosso destino com valor de sentimento. É isso que nós estamos aqui para fazer. Quando a gente se afasta disso, a conta chega. A conta chega do lado de lá. Então, mantenha a serenidade.
Ai, Carla, mas a coisa tá feia. Então mantenha a serenidade dobrada. Ai, Carla, mas eu não tô conseguindo me ajustar. Então faz prece. Vai trabalhar, procura a tua casa espírita e vai fazer caridade. A caridade é o seu bote salva-vida. A prece é o que te garante na linha do equilíbrio. Não afasta de Jesus, não. Não afasta de Jesus. Quanto mais difícil... Bom dia, Elaine, querida. Quanto mais difícil... Ai, agora que eu vi quem é. Que saudade, amor. Quanto mais difícil a coisa tiver, mais de Jesus a gente precisa. E aí ela tá mostrando aqui, olha. Ela se livrou do umbral graças a isso. E... Então, Bônus Hora comprou a casa, o Ricardo comprou e depois recebeu-a, depois de uma existência aqui de luta. E aí eles receberam os filhos, Lísias, Yolanda e Judite, os filhos que foram chegando. Só que a coisa ia muito bem, eles viveram ali 20 anos, eu anotei aqui, 20 anos de matrimônio, matrimônio produtivo, matrimônio gostoso, aquela comunhão gostosa, só que estou aqui também, bom dia, ai minha amada Sil, querida, às vezes aparecem vários nomes aqui, eu não vejo, meu tesouro, bom dia Sil, querida, minha Silvelene amada, Reizinho, olha o Reizinho colocando aqui. Carlinha, então o sofrimento com resignação é muito trabalho no bem e muito trabalho no bem nos dá bônus hora para nos livrar do umbral e até mesmo colocar na poupança astral para usarmos depois. Exatamente, Rei. Exatamente. A dona Laura, ela não menciona aqui os créditos, os bônus horas. Você não me viu? Oi, meus amores! Eu queria ver a carinha de vocês em cada situação. Bom dia, Marinês, meu amor! Não te vi tão bem, mas tô vendo agora! Marinês, amada minha! Beijo, querida! Gente, é que eu vejo aqui, olha, quando aparece o bom dia, né? Aí eu vejo que a pessoa tá aqui, que a pessoa ficou, senão a pessoa passa e vai, eu não sei quem tá, meus amores, mil perdões. Então, Reizinho, ela não relata especificamente a sua conta de bônus hora, mas ela tem, gente, uma coisa, nós vamos ver isso nesse livro, uma coisa é o concreto, o bônus hora é o valor concreto, uma outra coisa é o valor não concreto, é o crédito espiritual não computado. Quando a gente faz um aprendizado, então eu aprendi a compreender melhor as pessoas depois que eu vivi situações difíceis, onde eu fui julgada, por exemplo, né? Tô relatando aqui um episódio pra gente entender. Eu fui muito julgada e ninguém entendia o que se passava no meu coração, e aí eu aprendi a compreender melhor as pessoas quando elas fazem
certas coisas que a gente não concorda, mas a gente não estava lá na pele dela para saber. Então, este tipo de aprendizado, eu aprendi a ser mais compreensiva. Este tipo de aprendizado, qual o valor concreto? Quantos bônus horas eu juntei por fazer esse aprendizado? Nenhum. Nenhum bônus hora eu juntei. Mas o que eu aprendi não é quantificado, mas é qualificado. Então, a dona Laura, ela não menciona a conta bancária dela, mas ela menciona a conta espiritual dela. Quando ela chegou do lado de lá, depois dos enfrentamentos aqui sem revolta, né, mantendo a serenidade, confiando, fiel ao bem, o valor, a força espiritual, a recepção que ela teve, já caracterizavam a conquista não mensurável, mas medida na qualidade do nosso sentimento. Então é isso aqui que se aprende, né? Uma coisa é bônus hora, que é ali pela hora trabalhada, e outra coisa é tudo que a gente junta. Nós vamos falar ainda disso nesse livro. Tudo que a gente junta em sentimento. E aí, o dever a chamava. Eles passavam 20 anos. Dona Laura e senhor Ricardo passaram 20 anos ali, né, casadinho, esperando os filhos, trabalhando, né, melhorando. Só que aí o dever chama, a consciência acusa. Eles começaram a ter sonhos com vidas passadas, né, com existências anteriores. Porque não é porque a gente está bem num determinado momento que a gente já quitou todas as dívidas. Não, a gente tem muitos débitos do passado. Aí ela começou a ter sonhos e começaram a surgir reminiscências. Aí ela procurou o ministro Longobardo e ele encaminhou ela, a Laura e o Ricardo lá para o Ministério do Esclarecimento, onde eles tiveram acesso a 300 anos da sua experiência de vida. Eles puderam ler, ter acesso ali aos arquivos existenciais anteriores. Aí ela começou a ter acesso. Aí o André fala assim: mas dona Laura, essas lembranças foram espontâneas ou provocadas? Ela falou: André, primeiro foi espontânea. Primeiro começaram a surgir lembranças. Aí depois é que eu fui ler, mas eu ainda não me identificava com aquilo. Ainda estava distante de mim. E aqui é importante a gente ressaltar que a gente não deve forçar a barra para lembrar. Não deve. Porque se foi esquecido, tem um propósito. Tem um propósito. Tem gente que fala assim: eu não acredito em imortalidade, em reencarnação, porque a gente não lembra de nada. A gente não lembra nem da infância. Você lembra da sua infância? Você não lembra nem o que você jantou um mês atrás. Você não lembra. Então, quando a gente esquece fatores, né, memórias impactantes, elas têm uma finalidade. Se a gente não esquecesse, a gente não aguentaria o peso da dor. E olha só o que ela vai falar disso. É indispensável, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando.
recordar sem se perder. É preciso grande equilíbrio. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida. Quem lembra o crime cometido tende a se sentir o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se na conta do maior infeliz do universo. Então, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos, como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. Então, memória não pode sair por aí sendo forçada para lembrar. Não pode. E se tentam burlar essa lei, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, gente, ela lembrou, começou a ter sonhos, e aí ela foi levada com condução, com amparo ao Ministério do Esclarecimento, teve acesso só a 300 anos, mais do que isso eles não aguentariam. Ela teve acesso e ainda assim ficou meio distante. Aí foram feitos passes, operações psíquicas para penetrar os domínios emocionais das recordações. Aí sim ela lembrou. Aí sim aquilo fez sentido. Então, foram vários procedimentos, né? Ela começou a ter sonho, o dever a chamava. Aí ela procurou o ministro, ele mostrou, durante 2 anos ela ficou fazendo leituras sobre a sua vida, sobre as vidas anteriores. Depois de 2 anos foram feitos passes, né? Operações magnéticas, foram dados passes ali para eles acessarem a parte emocional dessas lembranças. Aí sim, o dever estava agora formatado na consciência dela, com equilíbrio, com sustentação, com uma base de operação. E aí agora, o dever chamando, eles precisavam reencarnar. O Ricardo foi, há 3 anos ela conta, há 3 anos ele já partiu, e eu tô para reencarnar também, só tô esperando a mãe da Heloísa chegar, porque aí eu vou seguir em viagem para a Terra. Olha que lindo, gente! É muito lindo! Quando ela vem de lá, ela já vem com uma programação de tarefa. Você vai chegar lá, então, você tem muitos débitos, então, você vai ser colocado lá no Aeluz e vai trabalhar lá. Lá o pessoal não dá mole, não. Lá manda trabalhar com força. Lá não tem moleza, não. Então, segue isso. Ai, mas é tão difícil, tem um pessoal lá que é tão complicado. Mas esse pessoal complicado lá do Aeluz tem a ver com o seu passado também. Você acha que você foi boazinha a vida inteira? Não, você tem um passado ali para resgatar com esse pessoal. Então você está em reparação, lembra? Arrependimento, expiação, reparação. Você se deu conta, o dever chamou? Vai lá agora e expia e repara. Então, foi isso que essa é a programação dela. Ela finaliza o capítulo assim: o Senhor não nos esquecerá. Ela já está assim naquele preparo de, olha, eu tenho lá uma missão, vou deixar tudo aqui em ordem, depois eu vou seguir num trabalho exterior por algumas décadas, mas o Senhor estará me amparando. Então o capítulo termina assim. Deixa eu ver o que a Ivonezinha falou aqui. Já imaginou ouvindo este esclarecimento sobre bônus horas que fazemos
Aqui, o primor de moradia que podemos ter no mundo espiritual, sabendo que depende de nós, a nossa moradia lá. Pois é, Ivone, pois é. Pois é. Tem um ensinamento importante. Aí, se a gente não viver na pele as lutas e sofrimento, não assimilamos o aprendizado. Exato. Exato, Reizinho. Ela fala aqui isso, né? Bem lembrado, Rei. Bem lembrado. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com suor, honrado fruto de trabalho. Porque a gente podia questionar, falar assim, mas ela tá tão bem lá, tá com crédito, tá trabalhando, tá tocando a vida, por que ela não fica lá? E quita esses débitos do passado, porque lá a gente não quita. Não poderia pagar as contas da terra com dinheiro espiritual. Ninguém paga conta de mundo no céu. A gente tem que vir no mundo pagar. Aí tem um versinho que fala assim: achei tanto amor no céu que minhas contas não movo. Para pagar o que devo, o jeito é nascer de novo. Então, esse é o sentido. Mas o bônus hora é feito pelo trabalho feito aqui ou no plano espiritual? No plano espiritual. Bônus hora é dinheiro espiritual. No entanto, Rose, o crédito moral, espiritual, o aprendizado que a gente junta na existência da Terra com renúncia, caridade, aprendizado, isso tudo você precisa calcular aqui a conta de uma quitação de dívidas e aprimoramento do espírito. Ai, Carla, mas eu faço caridade 10 horas por semana. Isso conta bônus horas? Não. Bônus horas não conta. Conta valor espiritual. Conta crédito. Conta quitação de dívida. Conta resgate, expiação, aprendizado. Ai, mas como é que eu sei o que eu devo? Você não tem que saber, não. Vai lá e faz o teu melhor. Vai lá e faz o teu melhor. Porque, a dona Laura lembrou 300 anos de dívida, de experiências que ela precisa ali, né, reconstruir. 300 anos. E o passado disso? Então, 300 anos, vamos imaginar aqui um valor para a gente quantificar. A gente tem muita necessidade de concretizar as coisas. Vamos imaginar aqui que a dona Laura tenha 50 mil de débitos programados para aquela existência. 50 mil de débitos. E ela reencarnou agora já com a conta negativa. Ela tem 50 mil de débitos. Consciente. Agora ela vai chegar lá e vai trabalhar. Ela vai trabalhar 100 mil horas. Ela tem 50 mil de débito. Tá paga a conta? Sim. E o restante? O restante fica em crédito espiritual. O restante vai na conta dela, na ficha existencial dela. Mas nós estamos aqui falando de aprimoramento do espírito e não de conta bancária espiritual. Ah, mas esse restante aqui, ela não pode transferir para a conta do além dela? Não
não em espécie, não em quantidade. 50 mil sobrou aqui, coloca 50 mil lá. Não, isso não faz. Ai, Carla, mas ela vai chegar lá, ela vai ter uma casa? Não sei se ela vai ter uma casa. Ela vai ter, depende do que ela deixou lá. Depende do que ela deixou. Vamos pensar em Allan Kardec. Allan Kardec, quando reencarnou aqui, ele deixou uma casa lá. Ele perdeu essa casa? Não, era Allan Kardec. Né? Nós estamos falando já de espíritos que quitaram as contas. Nós estamos falando de espíritos que já subtraíram das experiências pregressas. Agora a gente está querendo, gente, com tanto de dívida que a gente tem, a gente está fazendo conta de ganhar na terra para somar ao céu. Não, nós não podemos fazer esse tipo de conta, isso é ilusão. Isso é ilusão. Existem casos que variam aos milhões. No entanto, a gente precisa entender a regra. Bônus, ora, é crédito espiritual, é suor, é trabalho no além. Eu chegando no além, estando numa condição de equilíbrio, eu começo a me dedicar lá e atuar lá com desempenhos valorosos. Eu estando em desequilíbrio, eu vou lá, ó, começar ali, olha, né? Como o Ricardo quando desencarnou. Ele ficou 6 anos só para se reequilibrar antes de começar a trabalhar. Então, são duas situações diferentes, ok? Acho que eu respondi, né, Rose? Então, vamos lá, pessoal, já deu o nosso tempo. Vamos encerrar, vamos à nossa prece e a gente vai esclarecendo mais coisa. O capítulo da semana que vem vai falar só de bônus hora. Só de bônus hora, ok? Então vamos lá. Sim, Anivaldinha, a gente temos que trabalhar bastante ainda, sem fazer conta. Sem fazer conta. Qual é o limite da minha possibilidade? Não sei. Ai, mas eu acho que eu já paguei a minha conta. Agora eu tô trabalhando para chegar lá e estar bem. Continue. Mas o estar bem não significa, o estar bem do lado de lá não te garante uma mansão. Não te garante. Não te garante. Uma vez eu escutei isso. Ai, a Licinha, minha mãe, né, quando desencarnar vai ter uma mansão do lado de lá. Gente, isso é cruel com a Licinha. Isso é cruel de pensar para ela. Vamos pensar no valor espiritual que ela juntou, né, que ela conquistou, que ela suou para adquirir aqui na Terra e levou isso pro lado de lá. Quem tem o valor do trabalho que ela deixou aqui na Terra não tá preocupada com mansão no céu. Não tá. Ela tá preocupada sim em voltar, em se reequilibrar, se ajustar para continuar ajudando o tanto de gente que ela ajudava aqui embaixo. Então, a conta não pode ser feita, ela não pode ser equacionada com um pensamento concreto e mundano, né? Mas a semana que vem nós vamos falar mais disso. Ou seja, respondeu, Rose, que bom, amor. Ou seja, Edinho, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Gratidão, Ivanezinha, vamos correr para ganhar bônus horas, vamos, amor. Temos muita conta para pagar aqui na Terra. Mas a semana que vem a gente fala mais disso. Então, que Jesus nos alcance, que Jesus nos envolva, que sustente uma atmosfera de tranquilidade, de serenidade, de amor
ao longo de todo o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, pelas lições que nos fortalecem e nos colocam em estado de espiritualização, de busca incessante das nossas possibilidades mais profundas de sentir e viver mais dentro dos enquadramentos do Evangelho. Meu Jesus, muito obrigada por mais este dia e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, amores. Não percam, quinta-feira que vem a gente continua falando sobre bônus hora. Essa moeda fantástica que a gente precisa entender melhor. Beijão, turmíssima. Até amanhã. Amanhã finalizamos nossa semana. Beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que assim seja, Ivone, tia Soninha. Obrigada, amor. Beijão, turmíssima. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Edinho, querido. Bom trabalho. Que assim seja, Nivaldinha. Alcinir, querida. Beijão, Leonor. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.